Boa noite, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho nosso convidado Renan Tamay. Hoje nós teremos uma live sobre controle de consonanidade, na verdade efeitos do controle de consonanidade, né? Hoje é esse tema aí, efeitos do controle de consonanidade. Madias, Marcelo Leite entrando, sejam bem-vindos, esperando aí o nosso convidado Renan Tamay, professor Renan Tamay. Não se esqueçam aí de fazer o convite para os colegas que não estão aqui, para que participem da nossa live, um tema interessante que envolve questões muito importantes. Acabamos de receber a entrada na sala do nosso querido professor Guilherme Bertipalha, que está com um curso maravilhoso de negociação, qualidade de primeira, eu indico, viu, professor? Então hoje nós temos uma terceira live de uma série de 14, que é um aquecimento ou um esquenta para o nosso curso de controle de consonanidade, nosso workshop, né, de controle de consonanidade, na verdade, nosso workshop. Falei até em propriedade. Olá, Adriana, olá, Luiz Guilherme, meu amigo advogado, sejam bem-vindos. Rafael, eu que agradeço, Guilherme, um grande abraço aí, parabéns pelo brilhante trabalho. Então vamos esperando nosso amigo Renan Tamay, deixa eu avisá-lo aqui que nós já estamos aqui. Vou mandar um inbox para ele aqui com a live, aqui, enviar, mandei para ele. Revisão PGS, seja bem-vinda, Paulo e Nilson, Demétrio, um grande abraço. Nauto Gil, opa! Então já mandei aqui o convite para o nosso querido Renan Tamay, vamos aguardar aí ele ingressar na sala, hoje sobre efeitos do controle de consonanidade, um tema muito importante, né? Já que os advogados suportam os efeitos nos processos que atuam, os juízes, vamos ver o Ministério Público, como funciona, esperando o Renan Tamay aí. Vou mandar outro lembrete aqui para ele. Pronto. Vamos escrevendo aí o que vocês querem nas próximas lives, pessoal. É importante ter essa demanda de vocês. Já fizeram a inscrição no workshop? Além da inscrição no workshop, é importante participar do nosso grupo no Telegram. Nós vamos mandar material aí para todos vocês aqui. Entrou na nossa sala. Já passei o convite para ele. Conectando. Grande irmão Renan Tamay. Salve, salve, meu querido irmão Olavo Ferreira, esse é o cara. Como é que estão as coisas aí em São Paulo? Tudo bem? Rapaz, graças ao bom Deus, tudo bem. Na luta, você sabe que estamos na luta aí de bons projetos, de boas novidades e perspectivas. E graças a Deus, tudo. Saudade Muito do meu bom. amigo e saudade do meu irmão. Saudades aí do meu amigo irmão também, viu? Gente, o doutor Renan Tamay aí é um grande advogado, né? Ele é sócio do escritório Arruda Alvim aí, pertence praticamente à família Arruda Alvim, né? Doutor Eduardo, né? O grande doutor Arruda Alvim, a doutora Tereza. É muito bom ir lá tomar um café com ele, porque nós somos tão bem recepcionados. E o Renan, além de ser um brilhante jurista, que fez pós-doutoramento, tem vários livros publicados, tem livros sobre o tema da nossa live, ele é muito admirado. Para vocês terem uma ideia, o rapaz que me serviu o café, eu fiquei amigo rapidamente, batendo um papo lá com ele, também é fã do Renan. Falou, nossa, o Renan é o espelho aqui do escritório, está sempre chegando cedo, saindo tarde, com um sorriso, com uma cordialidade. Então, é uma energia assim que contagia, viu, pessoal? Sigam o Renan aí nas redes sociais, que além da qualidade técnica, é muito família, é muito estudo, trabalho, religião e paz, né, Renan? Essa é a ideia, meu irmão. Foi assim que a família me ensinou a fazer, né? E
vou lhe dizer que essa nossa sinergia é pela reciprocidade. Você, eu estudei por você. Parte da minha tese de doutorado é devida a um dos seus livros, que a gente vai conversar hoje aqui, inclusive. Que Uma das bom. grandes alegrias que eu tive nessa vida foi de construir amizades. E uma das amizades que eu tenho maior carinho é a sua, que não é mais só uma amizade, é uma irmandade, né? Você teve Maravilhoso. no nosso escritório, deixou presentes maravilhosos lá, que foram seus livros. Um deles, inclusive, foi muito citado bem no início da minha tese de doutorado. Você foi citado muitas vezes. Me lembro de ter estudado por você, não só no início, mas no final, inclusive, né? E Deus me deu a oportunidade aí de tê-lo como parceiro, irmão. E a gente é parceiro da mesma Câmara de Arbitragem, a gente trabalha junto em um monte de projetos, é uma irmandade muito legal, é muito Muito bacana. bom, Renan. Muito bom. Obrigado pelas Muito palavras de bom. carinho, viu? É um irmão. Recíproco, E você, querido. E só grande uma cara, mensagem, né? Uma mensagem para a turma que está assistindo aqui a gente e que vai assistir. O estudo é muito árduo e muito solitário, né, Renan? Eu lembro quando eu estava escrevendo esse livro que você falou, que é a minha dissertação de mestrado que está aqui, eu tá ali, ó. trabalhava em Santos, eu trabalhava em Santos e morava no Guarujá. E eu me privei do período de recesso, na época tinha as férias forenses, né? E o pessoal na praia, eu escrevendo livro, eu tinha na época, sempre gostei muito de criança, uns meninos amigos do prédio, de 7, 8, 10 anos, que me chamavam para brincar. Porque eu jogava bola com eles no prédio lá, né? Eu morava sozinho, família aqui em Ribeirão Preto, eu no Guarujá, e aí eles tocavam campainha. Ô tio, tua mãe deixa você ir brincar comigo? Eu falei, ô, minha mãe até que deixa, ela não tá aqui, mas eu tenho que escrever um livro. Então, e isso tudo eu estou falando para vocês porque vale a pena, né, Renan? Você se dedica, você investe, e assim, no direito é seringueira, né? A gente planta para colher depois de muitos anos, né? Então, a turma que está se dedicando aí, vale passar essa mensagem também, né, Renan? Que nós Dúvida, sofremos muitas restrições, né, querido? sem dúvida. E digo mais, antes de falar das restrições, as conquistas, né? Veja, as conquistas é o que muita gente só observa. Vamos olhar para o Olavo, vamos pensar o quê? Poxa, é um grande constitucionalista. Tem excelentes livros sobre constitucional, controle de constitucionalidade. Não só é um procurador muito competente, é um árbitro dedicado, é um cara nota mil, bacana, mas não tem ideia do que se passou antes de tudo isso, né? Você tem uma história muito bonita, toda uma dedicação, sua esposa lhe acompanha desde sempre, tem uma família que é linda e que lhe acompanha, que guerreia com você suas guerras, né? Eu tive a mesma coisa também do lado de cá, sofrimento bastante para chegar até aqui, né? Então, Muito bom. incentivo que você dá aos nossos amigos, eu faço coro exatamente da forma que você está fazendo, porque são privações, são dificuldades, mas veja, dificuldades e privações que trazem um fruto fantástico, né? Então, assim, realmente, e frutos a médio e longo prazo. Não adianta pensar que são frutos a curto prazo, não. Por exemplo, você já é doutor há um bom tempo, assim como eu também. Eu sou um doutor um pouco mais jovem, um pouquinho depois ali de você. Mas veja, são anos de dedicação, né, meu irmão? Anos de Vale a pena. dedicação. Hoje, quando olha-se para a sua produção, que é monstruosa, o sujeito, cara, que espetáculo, bacana, mas veja quantas horas e quantas noites aí você não passou, né? Da mesma forma, a gente também por aqui. Então, Não é são caminhos, fácil. são caminhos bonitos. Não é fácil. E porque senão. E também na época eu ainda não tinha filho. Com filho fica mais difícil, né? Porque o maior investimento da vida é a atenção para o filho, né? E é muito bom, é minha diversão. Mas, querido, então, feito esse aquecimento, esse setor pessoal, é legal chamar amigo, que ontem com o Rogério Sanches também foi esse papo mais leve aí, e deixa o pessoal também com uma energia muito boa, porque a gente traça algumas características que o pessoal aí está buscando, está lutando e vai conquistar. Com Querido, certeza. você é advogado de grandes causas, em tribunais, em primeira instância, com atuação muito marcante nos tribunais superiores. É comum a gente te ver em Brasília, em aeroporto, assim, acho que é mais fácil te encontrar no aeroporto do que no escritório, porque cada hora você está num tribunal diferente, aí rodando na federação ou em Brasília nos tribunais superiores.
E diante de toda essa experiência das suas obras, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tema do seu livro, que é da editora Almedina, e um livro fantástico que eu adoto na minha disciplina de mestrado e doutorado na UNAERP, que é sobre a estabilidade das decisões do controle abstrato. Um livro maravilhoso e muito profundo pela Almedina, né, que é uma editora com fama mundial, ali do Canotilho, né? Só tem craque lá e o Leandro Tamay, que é o mais craque de todos aí da nova geração. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa tese tua defendida, que eu discordo, mas respeito com muita admiração. E a grande vantagem é essa no direito. Os que eu discordo são os que eu mais admiro, porque me deixam balançado a mudar de opinião. É assim que é bom, né? É assim que é bom, meu amigo. Eu vou lhe dizer uma coisa, para falar do livro. Os meus dois primeiros antagonistas, na expressão boa da palavra, né, foram os meus dois orientadores. Na verdade, os meus 3 orientadores. Vou começar do princípio. Quando eu comecei a estudar, meu irmão, coisa julgada, estabilidades, etc., eu comecei a estudar com o professor Ovídio Batista da Silva. Era meu orientador de mestrado, que infelizmente acabou falecendo no curso da orientação. Desde lá, ele discordava brutalmente da minha ideia de que as decisões do Supremo elas poderiam ser modificadas por um instrumento de relativização. Depois eu constatei que eu estava errado, realmente, eu vou falar sobre isso já já. Eu vi que estava errado, eu mudei a minha compreensão do que eu pensava no mestrado, no doutorado eu construí uma outra ideologia do negócio. Eu vou explicar depois isso com calma. Mas o meu segundo antagonista foi o meu orientador de doutorado, o professor José Maria Rosa Tessaini, um outro clássico, né? Então eu tive clássicos na minha vida. O professor José Maria Rosa Tessaini, que é meu parceiro, eu sou coautor dele, portanto, um dos livros que eu mais gostei de escrever, que é o Teoria Geral do Processo, que está na 5ª edição pela Saraiva, esse ano, 2020, ele discordava veementemente de mim. Porque eu dizia o quê? No mestrado, eu dizia para o professor Ovídio, as decisões do Supremo podem mudar porque elas têm uma cláusula rebus sic stantibus. E eu poderia relativizar a coisa julgada. Ok. O professor Ovídio, não, meu filho, não é por aí. E eu defendi isso à época, entendendo que realmente eram casos de relativização da coisa julgada. Quando percebi eu, lá no doutorado com o professor Tessaini, que na verdade eu não podia relativizar as decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente no controle abstrato. No difuso, vá lá, com algumas particularidades. Agora, no abstrato, não. Na verdade, o que eu constatei, segundo pensava, e eu vou lhe dizer aqui os porquês, inclusive, é de que no Supremo, as decisões do Supremo enquanto guardião da Constituição e enquanto Tribunal Constitucional, fazendo vezes, como na Alemanha faz o Bundesverfassungsgericht, ele poderia decidir de modo diferente hoje do que decidiu ontem, desde que provocado, porque ele é guardião da Constituição e atua nesse cenário politicamente, inclusive, né? E essa situação me permitiu, naquela época, concluir, nós vamos ver já já isso, que, supostamente, segundo a minha tese, não se fazia sequer formada coisa julgada na ADC, na ADI, na DPF, ou na ADI, ADC e ADPF, inversamente falando. Por algumas razões que eu logo mais direi. O professor Tessaini não concordou com isso. O rapaz que não é bem por aí, mas defenda. Defendi, firmei essa tese. Pois é. Aí, depois, no pós-doutorado, para encerrar essa primeira construção e falar do livro, então, que foi o que um amigo me pediu, o professor Canotilho, não, o professor Jorge Miranda, primeiro foi quem me recebeu. Tive a oportunidade de dialogar em Coimbra com o professor Canotilho também, mas quem me orientou foi o professor Jorge Miranda em Lisboa. O professor Jorge Miranda chegou e disse o seguinte: meu amigo, realmente eu acredito que no caso de declaração de constitucionalidade, é possível uma posterior declaração de inconstitucionalidade. Ele coloca isso, inclusive, no prefácio do meu livro, que ele concorda em parte e discorda do final. Isso é que é mais bonito, né? Então ele dizia assim: eu concordo contigo que em caso de declaração de constitucionalidade e posterior declaração de inconstitucionalidade, a coisa julgada não se faz. Por quê? Porque eu declarei a constitucionalidade e depois eu posso declarar a inconstitucionalidade desde que provocado posteriormente. Eu vejo do mesmo modo, disse o professor Jorge Miranda, meu amigo Olavo, em relação à DPF, mas não consigo ver isso, disse ele, em relação à ADI. Porque a ADI tem a eficácia de retirar do ordenamento jurídico a norma como se nunca tivesse existido. Nesse passo, eu fui obrigado a concordar com ele
nessa situação, mas avancei para algo com que, naquele período, ele não conseguiu concordar, que é a repropositura de uma norma que venha no mesmo sentido da anteriormente declarada inconstitucional e que eu, então, nesse momento, pudesse, sim, declará-la constitucional. Por uma nova situação de fato, por uma nova ideologia política, por um contexto econômico diferente, por uma outra sociedade posta, né? E com essa parte da tese, o professor Jorge Miranda não conseguiu concordar e eu segui sozinho. E no final, um dia, uma palestra com o professor Nelson Nélio, eu ouvi um negócio que eu nunca imaginei que eu ouviria. Ele virou para mim e falou: meu querido amigo, interessante, raposa Serra do Sol, aborto de anencefalo, células tronco embrionárias, prisão em segunda instância, utilização de algemas e ficha limpa. Realmente, parece que não existe coisa julgada para o Supremo das suas próprias decisões, desde que reprovocado. Eu tomei um boom na cadeira, sentado ali antes de palestrar, e falei, bom, já não preciso mais nem palestrar, já ganhei a noite. Então, fazendo aqui um rápido aparato do que é esse livro, meu irmão, são algumas ideias de quem erra e acerta pensando dessa forma. O livro, como um todo, trabalha aquilo que eu chamo de estabilidade das decisões judiciais no controle abstrato. Eu separo os mundos, o que é processo subjetivo, no controle difuso, e o que é processo objetivo, no controle abstrato. É dessa forma que trato ali. E concentrando-me no livro na parte do controle abstrato, eu basicamente, por algumas razões que já já vou lhe falar, então começo a defender a ideia de que as decisões do Supremo têm sim eficácia erga omnes e efeito vinculante que não se confundem, segundo penso eu, data máxima venia, com a coisa julgada, que é o grande elemento de estabilização. E aí eu construo ali, para fazer essa introdução e devolver a palavra ao amigo, para que me questione o que mais quiser, para eu poder seguir aqui destrinchando isso, né? Porque eu também tenho perguntas para o amigo, viu? Mas o que eu construo ali é que há mecanismos de estabilidade. Quais? Primeiro, as preclusões, temporal, lógica, consumativa e até pró-judicata em algumas situações. O trânsito em julgado, que não é coisa julgada, é um movimento e um momento preclusivo intraprocessual, que impede a rediscussão no mesmo processo, mas não em outro. Mas eu não vejo, posição minha, portanto, que a coisa julgada se forma no controle abstrato, o que, a meu juízo, tornaria engessada a sistemática do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, enquanto agente que atua politicamente, né? Porque eu faço uma separação diferente aqui. Vejo eu, o Supremo, se fosse seguir o modelo austríaco de Kelsen, nós teríamos o quê? Judiciário, Executivo e Legislativo, Tribunal Constitucional que controla Judiciário, Executivo e Legislativo. Todavia, no Brasil não é assim. Todavia, no Brasil é Judiciário, Executivo e Legislativo. Quando o Supremo é revisor de recursos, ele é Judiciário. Quando ele é Tribunal Constitucional, ele é Tribunal Constitucional. E ele, então, controla a todos. E isso gera um problema de separação de poderes muito grande e até um pouco de ativismo, né? Mas eu vou devolver para o meu irmão para que eu possa ser conduzido por você, excelente, por onde falar. Excelente, completíssima a sua resposta. Meus parabéns. Muito bom. Querido, e assim, o que é triste, às vezes, nós verificamos que o Supremo tenta seguir uma coerência teórica, mas não consegue, porque ele quer fazer justiça no caso concreto. Nós falamos isso ontem com o Rogério Sanches, eu falei isso semana passada. Então, por exemplo, tem caso de mudança de entendimento que já foi consagrado em ADIM em sede de reclamação. E aí me arrepia o corpo e me dá um medo total. Por quê? A parte tem uma decisão com efeito vinculante que é descumprida e o instrumento cabível é a reclamação, mas sempre manejando o recurso cabível, a ação rescisória, sempre com essa cautela, porque o filtro da reclamação é uma peneira fina, como se diz lá na roça, e eu sou da roça. E aí o que acontece? Falhou. O que você falou? Desculpa. Eu também sou da roça. Somos da roça. E aí o que acontece? Na reclamação 4374, o Supremo modifica o entendimento por questões de mudanças de situações fáticas, né? E não acolhe aí o entendimento que acolhia antes, gerando uma insegurança jurídica terrível para a parte,
o advogado deve querer morrer, porque ele deu todo um parecer jurídico seguindo a coerência, e o Supremo vem e rompe com o efeito vinculante aqui, e hoje, a primeira e a segunda turma do Supremo condenam em honorários na reclamação. E aí, além disso, ele tem que pagar honorário. Nessa aqui ainda não. Essa é mais antiga, mas as últimas reclamações de 2019, ele já começou a condenar na primeira e na segunda turma em honorários. O que ajuda a gente a dar aula de constitucional, porque com condenação e sucumbência não tem mais discussão, que a reclamação é ação. Né? Pelo menos resolvemos nossa tese. Né? Porque já tem custas, ou preparo, ou taxa. Já tem capacidade postulatória com exigência. E honorários não dá para falar mais que reclamação é direito de petição, como aquele julgado da Ellen Grace. Né? Agora, como advogado, então, você, lá no escritório que você é sócio do professor Arruda Alvim, as grandes corporações, as grandes empresas, os grandes empresários procuram vocês. Vocês são um dos melhores professores do Brasil. Constituíram uma grande leva de brilhantes professores no Brasil inteiro com os programas que a professora Tereza e a professora Arruda Alvim montaram. Como vocês conseguem transmitir segurança jurídica com muito conhecimento e bagagem teórica, mas com a Suprema Corte dando essas decisões? É difícil, né? Muito difícil, meu amigo. Agora você tocou no calcanhar de Aquiles da coisa. A gente tem atuado lá, e até eu quero lhe perguntar também sobre... O final da minha resposta vai ser uma pergunta para você, porque envolve exatamente o problema central disso aqui. Nós lá temos atuado muito realmente em casos de ADI e modulação de efeitos, né? Por quê? Veja, sem adentrar em cada detalhe do porquê existe ou não coisa julgada no controle, que é uma tese muito maior do que algumas coisas que eu disse aqui, no final do dia, o problema não é realmente se existe coisa julgada ou não. O problema é qual a repercussão e os efeitos de uma inconstitucionalidade reconhecida. Eu vou lhe dar aqui 2 exemplos, sem dar nomes, de casos que atuamos lá diretamente. Teve um primeiro caso no Supremo que dizia respeito de uma lei criada, portanto, um ato normativo de um dos estados da federação, que transformava alguns servidores da polícia, certo? Que eram comissários em delegados de polícia. E essa migração, ela era supostamente inconstitucional, porque não foi realizada por meio de concurso autônomo, que era exigência, e com a criação de cargos por lei, né? Então, para que eu possa absorver o servidor público no regime próprio, aquele seu regime estrutural de servidor público, eu preciso que sejam vagas ou cargos criados por lei e preciso de concurso autônomo próprio. Eu não posso fazer um concurso interno na corporação e migrar o sujeito de uma função X para Y, né? Então, o primeiro passo seria esse. E nós tivemos aqui uma grande dificuldade. Primeiro foi uma declaração de inconstitucionalidade, que tem como regra, e o irmão sabe disso, o efeito ex tunc, né? Então, o Supremo inicialmente declarou a inconstitucionalidade desde o início da norma. O que geraria, nesse caso, primeiro, a devolução de contribuições feitas para a previdência própria daqueles que já estavam como delegados há quase 10 anos. Segundo, a desaposentação de alguns que se aposentaram como delegados, que seria brutal. E terceiro, possivelmente a quebra da previdência vinculada a estes servidores, porque é um valor muito grande que teria que ser devolvido, em parte pelo servidor e em parte pela própria previdência que recolheu equivocadamente, com a contribuição de um delegado e não mais de um comissário, né? Então, seriam efeitos gigantescos, né, de prejuízos na vida das pessoas e do próprio Estado. Aí nós, então, fomos contratados para fazer o quê? Embargo de declaração e um parecer. Os embargos de declaração foram assinados por um colega, um grande amigo, jurista também, e nós fizemos um parecer, o professor Eduardo Arruda Alvim, professor Arruda Alvim e eu. E nesse parecer nós defendíamos o quê? A necessária modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade, ou ex nunc, desde a própria decisão, ou pro futuro, marcando uma data sustentável para que eu pudesse fazer a devida adequação. E para nossa felicidade, meu irmão, nós tivemos, sim, a aplicação da eficácia pró futuro,
né? Então, depois da declaração de inconstitucionalidade, 2 anos ali, nós teríamos um período de ajuste desses servidores, né? E então, depois disso, se daria plenamente aplicável os efeitos da inconstitucionalidade declarada. Então, nesse caso, foi exatamente isso que aconteceu. As situações se organizaram no mundo dos fatos, a coisa se ajustou, né? E nós, então, ali conseguimos, nesse passo, resolver esse primeiro elemento. Aqui, antes de ir para o segundo caso, eu lhe pondero uma preocupação que tenho eu e eu queria lhe ouvir, né? Porque nós sabemos que nessas declarações de inconstitucionalidade o efeito vinculante se impõe, né? E eu queria lhe ouvir um pouco, não só na ideia do caso concreto, mas na estrutura do efeito vinculante, como é que você vê o efeito vinculante e a sua força no controle de constitucionalidade, e ainda mais preocupante pelo menos para mim aqui, para aqueles que defendem uma certa objetivação do controle subjetivo, do processo subjetivo, né, aplicando ao recurso extraordinário algumas das regras da 9868 e da 9882, que nós sabemos que foi estruturada para o processo objetivo, né, e inclusive ali está o efeito vinculante, além da própria previsão constitucional, né, e essa estruturação toda. Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre esse tema. Posso bater essa bola contigo? Vamos lá. Mas antes, porque eu sei que é objeto da sua investigação isso, obrigado. Forte, né, do mestrado e depois seguidamente. Né? Isso, meu querido. Muito bom receber essa sua pergunta. Mas antes de entrar na pergunta, é interessante esse caso. Você lembra quando foi que teve esse julgamento? O parecer, se não me engano, é coisa de uns quase 2 anos, vai lá. Porque esse caso deve ter inspirado o Supremo agora recentemente para julgar a transformação dos cargos do Tribunal de Justiça de São Paulo de técnico em escrevente. E eu tenho amigos nessa situação. E houve a declaração de inconstitucionalidade, meu amigo preocupadíssimo que não houve a modulação imediata. Mas agora o Supremo modulou. É idêntico o caso. Exatamente isso. E tenho certeza que esse precedente que vocês ajudaram a formar inspiraram o Supremo a manter essa coerência de aplicação. E é interessante, meu querido Renan, que ali nós teríamos um efeito que talvez não tivesse quanto ao delegado, porque no inquérito não há que se falar em nulidade de um ato praticado por um delegado que não é concursado na investidura e o ato seria nulo. Mas imagina os atos processuais praticados por um escrevente. Aí sim, né? Então, aí deu um alívio para essas pessoas. Né? Muito exatamente. Bom. E você sabe que havia uma preocupação muito grande? Veja lá. E aí vem para o efeito vinculante. Qual era a preocupação à época dos servidores em geral? Tanto que, nesse caso, nós tivemos vários amicus curiae. Vários. Por quê? Se essa situação fosse resolvida sem a modulação, o efeito vinculante vindo dela poderia ser fatal para outras situações posteriores, né? É aí que vem o meu grande questionamento. É nesse momento que o Supremo precisa ter realmente essa ponderação para fazer de modo adequado essa modulação, sob pena de, em decorrência do efeito vinculante, ter-se nos tribunais inferiores e até no próprio STJ uma consequência de efeito dominó muito grave, né? Excelente. Bom, agora partindo... E o que você me diz disso? O que você me diz disso? O efeito vinculante, ele não é da nossa tradição jurídica, né? Nós somos aí um país da família romano-germânica e não temos uma tradição. Nós tivemos efeito vinculante dos assentos da Casa de Suplicação lá atrás. Tivemos efeito vinculante depois da Emenda 7 de 77, que criou a representação interpretativa como uma ação de legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República para dar interpretação de lei federal. Vem a Constituição de 88, zera e não prevê efeito vinculante. Governo Collor, assustado com a Constituição de 88 e seus reflexos, né, o amplo acesso ao judiciário, vasto rol de direitos e garantias, vem e fala, precisamos vincular os juízes. E aí começa uma comissão a bolar o projeto de emenda constitucional que culminou na emenda 3 de 93 com a ação declaratória de constitucionalidade, e aí renasce o efeito vinculante no ordenamento brasileiro.
Nós ficamos de 93 até 98, mas antes de falar de 98, nós não podemos deixar de esquecer que na época escreveram um livrinho verde da Saraiva, não sei se você tem ele até hoje, Geraldo Ataliba, Marcelo Figueiredo, grandes constitucionalistas, 11 ali dizendo que a ADECOM era inconstitucional, foi para o Supremo, incidentalmente, na ADC número 1, que tratava no mérito do COFINS, né? O Supremo, por maioria 10, vencido Marco Aurélio A1, decidiu que o efeito vinculante ADECOM era compatível com a Constituição, não seria diferente, porque não abriria a mão de poder. Em 98, o legislador prevê o efeito vinculante para DIN por lei. Surge novamente o questionamento do Supremo na véspera da minha defesa de mestrado, na reclamação 1880 do município de Turmalina, né? E na reclamação 1880, incidentalmente, o Supremo também decide que o efeito vinculante pode ser previsto por lei e não avança muito nisso. Também em 98 nós tivemos a Lei 9882 da DPF, não, em 99, perdão. Em 99 a Lei 9882 também, e prevendo aí o efeito vinculante para a DPF. Só na reforma do Judiciário volta por emenda constitucional o efeito vinculante, constitucionalizando o efeito vinculante da DIN e prevendo o efeito vinculante da súmula vinculante. Aí vem o CPC e abre com efeito vinculante, não empregando o rótulo efeito vinculante, mas dizendo no 927 que os juízes e tribunais observarão o imperativo ali, determinando que essa observância fosse obrigatória. Pacificamente no Supremo não tem risco de não aplicar o efeito vinculante, seguindo toda essa tradição dele. Mas, academicamente, eu mesmo defendo a inconstitucionalidade, mas como medida de política judiciária, nós não podemos deixar de louvar, porque ele é algo como técnica de racionalização de trabalho, de processo, para evitar violação à igualdade. Poxa, Renan, na Procuradoria nós temos colegas que trabalham na mesma sala, um ganha diferente do outro por conta de não ter efeito vinculante. É comum no serviço público isso. Eu mesmo. Eu ganhei uma ação que ninguém ganhou no estado de São Paulo. Estou tentando implementar faz quase um ano. Tomara que consiga. A administração pública não cumpre. Agora aumentaram a multa para R$5.000 por dia. Olha que tristeza. Talvez agora cumpra, né? Tomara que sim, né? Senão meu advogado vai rir muito, porque ele vai ganhar mais. Com certeza. Mas voltando, o que é triste, então, é colocar isso por lei, não prever por emenda, né? E não é cultural, né? Você vê que os desembargadores, às vezes alguns juízes, não têm vontade de seguir decisões vinculantes, né? Eu até postei hoje um julgado do STJ que eu consegui anular um acórdão do TJ num processo de um grande devedor estadual, em que 8 casos as turmas e câmaras do TJ tinham aplicado entendimento favorável ao Estado, e nesse ele não aplicou entendimento, mas também nem citou a jurisprudência, nem fez a distinção, nem fez a superação, ignorou. Eu entrei com embargo de declaração, pedi para ele aplicar a teoria dos precedentes, que a decisão não seria considerada motivada, também nem apreciou o mérito dos meus embargos, recorri, não subiu o recurso especial, agravei, subiu, e para minha felicidade, o ministro Herman Benjamin começou a citar minha peça no acórdão na emenda. E deu um trabalho coisa boa, terrível. Hein? Deu um trabalho terrível. Sorte que eu tinha escrito o livro e estava acompanhando, porque eu inseri também os precedentes vinculantes do 927. Mas aí o efeito vinculante vem aquela dificuldade, né? Dos destinatários, que parte da decisão vincula. Então vamos direto para que parte da decisão vincula. Hoje predomina o entendimento no Supremo que é o dispositivo. Essa teoria dos motivos determinantes, eu acredito que ela não volta, porque ela já foi adotada pelo Supremo, para evitar muita reclamação. Eu acho que é uma política judiciária aí, de jurisprudência defensiva.
Mas você vê, esse caso teu poderia aplicar motivo determinante para evitar que, de novo, no TJ de São Paulo, o Supremo tivesse que aplicar essa tese, gerando insegurança para as pessoas e uniformizando, né? Agora, o Supremo mesmo não tem compromisso, né, irmão, com seus próprios precedentes. Você vê nos embargos rescisórios. Nos embargos rescisórios, depois de 2 meses, o ministro Teori deu um voto brilhante na ADIM, salvo engano, 24/18, mas sem citar os outros precedentes que eram em sentido contrário, pela inconstitucionalidade dos embargos rescisórios, quando aplica-se na sentença do título judicial a lei declarada inconstitucional pelo Supremo, tal. Quando a posição do Supremo era essa, ele vem e rompe sem nem citar os precedentes. E mais ainda nessa ADIM, né, que é interessante, ele tentou incluir o CPC de 2015, que nem era objeto, que ninguém tinha pedido para incluir, mas isso não foi acolhido ali, né, pela maioria. E aquela previsão da ação rescisória com a contagem do prazo a partir da decisão do Supremo para coisa julgada. O Celso de Mello falou, não. 525 parágrafo, alguma coisa. 13, 12, 14. 15, 12, 13, 14. É tanto parágrafo ali que a gente até se embanana. Mas aquilo é uma tristeza, viu? É uma tristeza. É uma tristeza. Eu vou lhe dar um exemplo. Você lembra do julgamento do Fundo Rural? Né? Lembra do julgamento do Fundo Rural? Não sei se você deve ter acompanhado. Uma loucura. Veja. Uma tristeza. Eu não sei o que você pensa, mas veja, olha a insegurança. Vou contar um outro caso aqui. Posso? Outro caso, de uma situação como essa. Chegou um belo dia lá no nosso escritório, um senhor produtor rural, seus 70 anos. Né? Um senhor assim, chegou indignado no escritório, sentou lá com a gente, bateu um papo, falou, estou indignado, doutor. Eu falei, mas diga, o que aconteceu? Não era nem nosso cliente, né? Ele estava vindo para fazer um parecer. Eu estou indignado porque é o seguinte, meu advogado me disse o seguinte, e era o que eu tinha até então, que o Supremo tinha declarado, por meio de 2 recursos extraordinários repetitivos, dizia ele, o cara sabia muita coisa, e com a repercussão geral, dizia ele, porque eu estudei isso aí, dizia que esse fundo rural era inconstitucional. E aí, o que meu advogado fez, dizia ele, né? Na simplicidade e sabedoria do homem, veja só, nós fizemos um mandado de segurança para que eu simplesmente deixasse de recolher o fundo rural em decorrência da declaração de inconstitucionalidade do Supremo, que teve efeito ex tunc, eficácia erga omnes, e o efeito vinculante, olha só que interessante, e que eu não fosse mais obrigado a deixar em juízo depositado o valor que eu tinha até ali depositado. E ele então levantou para mais de 6 milhões de contribuição de fundo rural. Ok. O tempo passa, aí eu brinquei com ele, né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Não continua numa boa, não. Porque aí aconteceu o caos. O novo código estava já em pura implementação. O prazo de ação rescisória para o caso dele já havia vencido, já havia transcorrido, e o Supremo declarou constitucional o fundo rural em um julgado de coisa de 2 anos atrás, quase, por meio de um outro recurso extraordinário, repetitivo, com repercussão geral, eficácia erga omnes, efeito vinculante. E aí a Fazenda, seus amigos e colegas procuradores, em outra sede, promoveram a rescisória com base no 525, parágrafo, contando o prazo da rescisória da decisão do Supremo. E acredite se quiser. Que nem foi aprovado no Senado, né, Renato? Exatamente. E que nem foi aprovado no Senado. E, surpreendentemente, meu amigo, nós fizemos um parecer falando da estrutura aqui. Olha, essa rescisória, se fosse julgada na eventualidade procedente, devia aplicar ex nunc essa tese, e não ex tunc. A regra é que a rescisória tenha também eficácia ex tunc, né? A gente sabe disso. Mas que, nesse caso, pela declaração de inconstitucionalidade anterior, pela coisa julgada anterior, e por uma decisão judicial que autorizava não recolher o fundo rural e não pagar o fundo rural, eu não podia retroceder a cobrança. Então, somente daqui para frente. Meu amigo, não adianta que não entender desse jeito. Mandaram retroceder, contando o prazo quinquenal, e cobraram do cidadão. Acredite se quiser. Aí, já recorreu? Não, aí era só. Recorreu, a coisa está aguardando julgamento no Supremo e no STJ, fez 2 recursos especiais extraordinários, né?
Mas, para encerrar, ele me liga um dia desse. Ô, doutor, tudo bem? Falei, fale, meu amigo. Estou aqui naquela nossa luta, né? O advogado dele é um amigo e nós somos os pareceristas. Ele falou, eu andei sabendo pelo meu advogado que o Supremo agora declarou de novo inconstitucional esse tal Fundo Rural no início de 2020. Eu falei, meu amigo, mas só em relação à importação e exportação. Ele, mas não é possível esse negócio, uma hora é constitucional, uma hora não é constitucional, que segurança eu tenho? Eu virei para ele e falei, a mínima possível. O senhor está em um país que não é, infelizmente, tão sério, que não respeita sequer o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, quanto mais aquilo que está posto. Então é uma pena, meu irmão, a gente ter que concluir, é uma tristeza. E aqui entraria uma outra dúvida, né? E em havendo uma declaração de inconstitucionalidade dessa, o que aconteceria? Eu teria aqui um efeito repristinatório? Como é que fica essa situação? É um absurdo do absurdo, porque o dispositivo não foi aprovado pelo Legislativo, inconstitucionalidade formal por violação devido ao processo, eu aponto esse vício. Além disso, ele é dotado da maior inconstitucionalidade material que existe, porque ele deixa em aberto o início do prazo de contagem, do prazo decadencial, o que é um absurdo, né? E, além disso tudo, o próprio Celso de Mello disse, isso aí deixa em aberto o início do prazo. Barroso também, e aí não se comprometeram. Mas nem entraram no mérito que não foi aprovado, né? O professor Nelson Neri, o professor Cássio Scarpinella, aqui em Ribeirão Preto, num evento do IBDP, nós almoçamos, ele assim, indignados com esse dispositivo. E agora que nós ouvimos essa história sua, é importantíssimo nós publicarmos um artigo e sairmos defendendo essa tese, porque ela gera uma insegurança, acaba com a coisa julgada, ela elimina a coisa julgada, que é elemento do Estado de Direito. Né? Eu gostei sempre muito de estudar coisa julgada inconstitucional, mas é um absurdo, um absurdo. Isso aí. Exatamente. E você vê, a gente gosta tanto dos temas que a gente vai inserindo coisa aqui e vai longe, né, Renan? E muito rica esse seu depoimento, desse seu caso. É importante, veja, o que a pandemia proporcionou para a gente. Nós temos hoje acesso a você aqui, narrando 2 casos fantásticos, e que se não fosse a pandemia, as lives não estavam tão agitadas como nós estamos, né? Olha que coisa maravilhosa, né? A gente tem que sempre tirar, né, o lado bom, né, de qualquer tipo de dificuldade. Mas, querido, então, e aí o efeito vinculante gera esses problemas que nós temos aí. E o colega aqui até escreveu aqui, o Paulo Mendes. Poderia fazer isso se o próprio STF não modulou os efeitos, pois não houve superação de entendimento? Paulo, nós temos que tratar 2 coisas distintas. Uma questão é a modulação na declaração de inconstitucionalidade, que é a exceção, porque ela decorre da previsão da Lei 9868, do artigo 27 e do artigo 11 da 9882. Então, a regra é não modular excepcionalmente por 8 ministros, excepcional interesse social, segurança jurídica, modula. Eu tenho algumas limitações quanto à modulação que eu defendo no livro. Direitos e garantias, não pode afastar, não pode afastar coisa julgada, não pode afastar matéria tributária criando obrigações tributárias, que é o caso. Não pode criar tipos penais e na ADO 26 da homofobia, eu falei isso ontem com o Rogério, eles modularam, isso foi interessantíssimo. Né? E foi uma ADO com efeito vinculante, que não é normal nós verificarmos no Supremo. Não é normal. Não é normal. E alguns outros limites que nós podemos desenvolver. Então, tem essas restrições. Na superação de entendimento, regulada pelo CPC, é uma possibilidade prevista na lei, e até depois o meu querido Renan pode falar sobre isso, mas que eu defendo aqui no livro, que deve ser a regra a modulação na superação de precedentes, para viabilizar a segurança jurídica, dentro da segurança jurídica a proteção da confiança, a calculabilidade do regime aplicável ao caso concreto, a estabilidade e a previsibilidade das pessoas que praticaram suas relações jurídicas baseadas naquele precedente que é superado, evitando uma situação terrível. Alguns doutrinadores buscam importar o sistema norte-americano,
que tem um índice baixíssimo em 200 anos de modificação de precedentes. O professor Antônio Passo Cabral tem um artigo maravilhoso que ele cita uma estatística de aproximadamente 0,6 de modificações de entendimento em 200 anos pela Suprema Corte Norte-Americana. E aqui eu faço um rol de julgados que o Supremo muda com muita constância. Isso não é bom para ninguém. O investidor, a pessoa que trabalha, ela precisa de regra estável, porque senão fica muito difícil tocar qualquer tipo de gestão, né, querido Renan? Eu lembro até da CPMF. Veja aí, a CPMF é um mau exemplo do caos que a gente criou, né? Que o nosso próprio sistema constitucional brasileiro tem, né? De jurisdição constitucional brasileira tem, né? Então é muito grave isso. E veja, falo eu aqui de Fundo Rural, falo eu aqui de outros casos que são assim emblemáticos. Eu não vou nem entrar nos porquês, ok? Mas veja, irmão, como pode o Supremo decidir em menos de 2 anos, diferentemente a questão da prisão em segunda instância, por exemplo, em menos de 2 anos, decisões totalmente antagônicas, mudando por 3 vezes a sistemática, né? Veja, a mesma coisa aconteceu agora positivamente por uma necessidade social na união homoafetiva. A mesma coisa aconteceu por uma boa necessidade constitucional em aborto de anencéfalos. A gente vai ver a mesma sistemática agora com algum apontamento na ficha limpa. Olha, e Raposa Serra do Sol, um outro exemplo interessante, porque ali legislou diretamente mesmo. Então o Supremo vai fazendo, à medida do que lhe parece, né, o que convém, né, de certo modo. Isso até posso lhe dizer, irmão, não sei se é a sua opinião, mas a minha. Se o Supremo atuasse verdadeiramente como o Bundeswehrverfassungsgericht, o Tribunal Constitucional próprio, vá lá, né? Vá lá, porque seria uma corte político-jurídica, né? Segundo se pode construir. Aí nós estaremos falando de uma outra estrutura. Agora, julgar enquanto membro do Poder Judiciário, ou órgão do Poder Judiciário, o Supremo, com essa força política total, né? Não só de legislar negativamente, mas positivamente, por sentenças normativas, aditivas, manipulativas, seja lá o que você queira chamar, né? Nós sabemos que tem várias possibilidades aí. O Supremo realmente tem feito coisas que são, no mínimo, muito estranhas ao sistema de jurisdição constitucional um tanto sério, né? Não é uma crítica à instituição, não, mas é uma crítica à forma que nós temos visto o trabalho na jurisdição constitucional do Brasil. Eu, por exemplo, acho muito perigoso, verdadeiramente, aqui não sei o que você pensa, mas acho muito perigoso um recurso extraordinário ter mais força que uma ADI. Porque, se nós formos partir da premissa que um recurso extraordinário, repetitivo, com repercussão geral, efeito vinculante, eficácia erga omnes e tudo aquilo que nós temos em uma ADI for acobertado pela coisa julgada, como é que eu posso mudar isso? Porque o recurso extraordinário receberá a força da coisa julgada no final do dia. Enquanto que uma declaração de constitucionalidade, no mínimo, para alguns, como eu, né, não terá a força da coisa julgada. E se provocado o Supremo, novamente, por uma ADI, ou até por uma nova DC que venha a ser julgada improcedente, há de se ter a inconstitucionalidade, direta ou indireta, né? Então, assim, eu acho muito, muito complexa essa migração de regimes. E por isso o sistema de precedentes é bem preocupante, irmão. Eu fico muito preocupado com o sistema brasileiro de precedentes, né? E é muita novidade, né, querido? Por exemplo, o recurso extraordinário repetitivo com efeito vinculante mata a súmula vinculante. Mas na prática a súmula vinculante já estava morta. Porque não estava mais aprovando súmula vinculante, estava aprovando tese em ADIM, tese em recurso extraordinário, com repercussão geral. Então já estava falecendo, né? E aí você me perguntou 2 coisas que eu vou responder bem rapidamente, porque eu acho que nós nos perdemos com os casos tão interessantes e com a paixão que nós temos pelo assunto, que foram, a primeira, o efeito vinculante no controle difuso, né? Isso. O Supremo, naquela DIN do amianto, para resolver uma questão por justiça, na opinião dele, era uma DIN contra a lei do Rio de Janeiro, ele estendeu a declaração incidental da lei nacional, que nem tinha pedido, né? Ali veiculado, porque antes não tinha maioria. E falou, não, o efeito incidental, o controle incidental também tem efeito vinculante, não precisa de resolução do Senado. A Carmen Lúcia falou que estamos avançando para a declaração da inconstitucionalidade da matéria, só que
Não teve compromisso com a teoria dos motivos determinantes e não houve compromisso com a superação e mutação do 5210. Foi aquele caso concreto, parou ali. De lá para cá, salvo engano, no final de 2017, nós não vimos outro caso que ele seguiu essa tendência. E sobre o efeito repristinatório, é uma coisa que é simples, que é uma consequência automática da declaração de nulidade do ato inconstitucional. Se o ato nasce morto, né, e a nulidade é um princípio que nós traímos por dedução, por inferência, que ele decorre do controle difuso, a nulidade do ato inconstitucional. E, além disso, ele decorre da palavra declaratória, que é prevista por 5 vezes na Constituição, que prevê no 5210, no 97, no 102 e no 103, umas 3 vezes. E lá na Teoria Geral do Processo, você é autor de Teoria Geral do Processo, diz isso, as decisões declaratórias reconhecem atos nulos e a força normativa nos impõe extrair essa finalidade. Então, o ato nasceu morto, ele não revoga validamente a lei anterior, é uma aparente revogação, uma pseudo-revogação, né? Que não ocorre quando o ato anterior também for inconstitucional. Inconstitucional. É uma situação mais grave, né? E sobre o efeito repristinatório, por último, ele também existe no controle difuso. O Supremo já disse isso em matéria tributária. Quanto à ITBI, o Supremo também já decidiu que a resolução do Senado tem esse efeito, né? Então é uma coisa simples na prática, né? Agora, é interessante, né, irmão, como é uma coisa simples na prática, mas na realidade das pessoas, você tem uma possível monstruosidade, às vezes, por trás de tudo isso, né? Eu fico vendo, assim, que, por vezes, o Supremo tem essas orientações, que até, vá lá, são necessárias, mas sem medir a consequência e o tamanho do efeito do que vem dali, né? Eu fico pensando aqui, por exemplo, naquela situação da greve dos caminhoneiros, né? Meu amigo, aquilo é uma coisa impressionante. Agora, na lei de liberdade econômica, começou a traçar outros contornos para a jurisdição constitucional, né? Então, assim, acho que o Supremo tem sobre si, não sei se é a sua impressão, mas é a minha, fardos muito pesados para carregar, que ele próprio, o Supremo, tem atraído para si. E que quando ele quiser se livrar desses fardos, ele não vai conseguir. Porque vai estar sobre os seus ombros o peso de tudo isso, né? Eu acho um grande perigo quando o Supremo, em vez de ficar como guardião da Constituição, que devia ser o seu objeto, e deixar o STJ como revisor de recursos, ele resolveu também, além de ser Tribunal Constitucional em dada medida, se tornar revisor de recurso em último grau. Isso acho que realmente trará ao Supremo, já está trazendo, né, esse efeito de impossibilidade de julgar. São só 11, veja, são 11 para julgar tudo que vier de recurso extraordinário, tudo que vier de processo objetivo, e bote-se aí ADC, ADI, ADPF, bote reclamação constitucional no meio dessa confusão, os mandados de segurança, habeas corpus, até habeas data em alguma medida, coisa pontual, e ainda trabalhar na formação de precedentes. Acho que é realmente uma carga precedentes. E agora os inquéritos, né? E agora os inquéritos, e veja, coisas da Lava Jato, por exemplo, que estão aí e operações mundo afora, essa coisa toda, né? Então, é uma gama de amplitude que realmente se torna quase impossível de controlar, né? Pelo menos a minha impressão é de um Supremo assoberbado, que com isso, infelizmente, às vezes não consegue implementar a jurisdição constitucional conforme você nos ensina nos seus livros, inclusive. É uma pena que o enxugamento é urgente, né, Renan? O enxugamento das competências é urgente, não tem como. Eu também acho isso. É desumano. E mais ainda, né? Ontem eu falava isso numa live sobre arbitragem antes do Rogério. Nós vamos rever também o princípio da inafastabilidade quanto a direitos disponíveis, né, Renan? E por situações para pessoas que têm situação patrimonial e, por exemplo, questões de herança, questões de partilha de bens entre herdeiros maiores e capazes, o que isso tem que cair no judiciário. Sem dúvida. O juiz tem que resolver direito disponível, vai para a arbitragem. Isso aí deveria ter uma releitura da inafastabilidade e remeter essas pessoas para a arbitragem obrigatória. É patrimônio, é dinheiro, e é todo mundo barbado e maduro para resolver amigavelmente. Se colocar na arbitragem obrigatória, não vai ter litígio, vai ter paz, né? Mas é aí que está. Você agora tocou num ponto que é fundamental. Acho eu também isso, irmão. Qual? A nossa sociedade ainda é imatura, infelizmente.
Nós não conseguimos sentar com o adversário na mesa e compor, porque muitas vezes nos falta razão e nos sobra emoção, né? Veja, o grande exemplo de que nós precisamos mudar se dá agora no período de pandemia. Olha o tanto de arbitragem, olha o tanto de mediação, olha o tanto de possibilidade de desjudicialização ou extrajudicialização, como queira construir. Qualquer uma das duas teses leva a mesma finalidade. Ora, qual a função de um juiz ficar coordenando a realização de bacen-júri, por exemplo? Ora, qual a função de deixar, como você acabou de pôr aqui, irmão, situações de direito disponível para ser discutido no judiciário, se as próprias partes têm condição de resolver melhormente, né? Muito mais facilmente. Ok, sente frente a frente e resolva. O problema é que somos ainda uma sociedade meio até infantil nesse aspecto, né? E jogamos tudo no colo do Estado juiz. Vamos combinar que a melhor solução, eu acho, sempre é a solução que as próprias partes venham a dar. E aí estou falando de mediação. Ou, na pior das hipóteses, que um terceiro, que não o judiciário, a arbitragem, resolva esse tipo de conflitos e que deixe aquilo que é realmente indisponível e intocável que o judiciário decida. Então, acho que faz todo sentido esse movimento. Né? Mas, A conciliação também, né, querido? A conciliação é maravilhosa, né? A conciliação também é maravilhosa. Técnicas de negociação, tá até o professor Guilherme, que dá aula na Escola Paulista da Magistratura, no Damásio, no Brasil inteiro, está dando um curso maravilhoso de negociação, né? Gente boníssima. Deveria ser obrigatório, né? Teoria da negociação em faculdade também, né, querido? É importante. Sem dúvida. Concordo perfeitamente contigo. Acho que esse é um problema. Eu até cito aqui, lembrando agora o Boaventura de Souza Santos. Ele tem aquele livro Para uma Revolução Democrática da Justiça, que é um livrinho pequeno, que é um espetáculo, rapaz. Numa sentada, meu irmão, você lê, e ele basicamente diz exatamente a mesma coisa. Grande parte dos nossos problemas enquanto juristas ou operadores do direito se dá porque nos bancos acadêmicos nós não fomos ensinados a consensuar. Nós somos ensinados a litigar. Tanto que, infelizmente, para minha total infelicidade, para um processualista, infelizmente, uma das palavras mais importantes é lide. Esse é o grande problema. Quando, na verdade, petição inicial. Consensuar. E petição inicial. E recurso, porque aí vai mudar, né? É mais ou menos isso. 3 minutos para o nosso encerramento. Eu vou te agradecer, te dar os parabéns. Foi maravilhoso estar aqui com você. Ontem estive com o Rogério, também um amigo, meu irmão de vários anos. E aí você tem 1 minuto e 30 segundos antes da gente ser expulso. E aí eu não consigo gravar o IGVT. Não, maravilha. Eu vou então fazer rapidamente aqui o primeiro agradecimento a você. Você, meu amigo e irmão Olavo, pessoa fantástica, um baita doutrinador, um baita constitucionalista. Sem sombra de dúvidas, um exemplo como pessoa, como autor e como profissional. É uma baita alegria estar aqui contigo. Você é um cara admirável. Sabe que pode contar comigo não só como amigo, mas como irmão e parceiro. Muito obrigado de novo pelo convite. Eu vou estar sempre às suas ordens, ao seu comando, e quero agradecer ao seu público aí. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Você é irmão do coração. Recíproco, querido. Recíproco. Eu que agradeço. Eu sou seu fã. Até a próxima. E, pessoal, tirem um print aí, marquem eu e o Renan aí para nós guardarmos aí pelo resto da nossa vida. Tchau, pessoal. Isso mesmo. Deus, um abraço. Tchau, pessoal. Fica com Deus, meu irmão. Tchau, tchau, gente.